Olá, meus amados, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Esse é o vídeo número 456, onde eu vou deixar aqui registrado a leitura do capítulo 30 de 2 Crônicas. Isso mesmo, capítulo 30 de 2 Crônicas, que diz assim: Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto não a puderam celebrar no templo próprio, porque não se tinha santificado sacerdotes em números suficientes, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. E isto pareceu bem aos olhos do rei e toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, por muitos não a tinham celebrado, como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele volte para o restante de vós, que escapou da mão dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vosso serviço como vossos pais, dai a mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vós, convertendo ao Senhor vossos irmãos e vossos filhos, acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração para fazer o mandato do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos, no 2º mês, uma congregação muito grande. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cédron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu rosto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés. O homem de Deus e os sacerdotes espergiram o sangue, tomando da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque a multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon, não tinha purificado, e contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus,
o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos, 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor de dia em dia, com estrondosos instrumentos ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham bom entendimento no conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por sete dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrar em outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, toda a congregação de todos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abandonaram o povo, e sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Aleluia, louvado seja Deus. Temos aqui 27 versículos que nós podemos esboçá-los da seguinte maneira, né? Mas antes eu quero compartilhar com você que 2 Crônicas capítulo 30, ele narra a celebração da Páscoa por Ezequias, marcando um grande reavivamento espiritual em Judá. O rei convida todo Israel, incluindo as tribos do norte, para o arrependimento e adoração em Jerusalém. Ignorando as divisões políticas, a celebração foi atrasada por 1 mês para a purificação e durou 14 dias com imensa alegria e santidade. Nós podemos esboçá-lo da seguinte maneira. Primeiro, o convite ao reavivamento. Versículos 1 ao 12. Ezequias, após reabrir o templo, envia cartas para Judá e Israel, convidando todos a celebrarem a Páscoa, buscando o retorno ao Senhor, a preparação e a limpeza. Versículos 13 ao 14. O povo se reúne e remove todos os altares idolátricos em Jerusalém. A celebração da Páscoa, versículos 15 ao 22. A Páscoa é celebrada com ajustes, pois muitos não estavam purificados legalmente, mas Ezequias intercede e Deus aceita o coração sincero. Alegria e consagração prolongada. Versículos 23 ao 27. O povo celebra com tanta alegria que dobram os dias de festas, 14 dias. A celebração termina com bênção dos sacerdotes e orações ouvidas no céu. Principais aplicações dos nossos dias de hoje. O capítulo 30 de 2 Crônicas, ele aplica-se hoje como um chamado ao reavivamento espiritual, arrependimento e unidade. Assim como Ezequias convocou todo o povo para voltar ao Senhor e restaurar a adoração genuína, a Páscoa, o texto incentiva líderes e fiéis a remover a idolatria moderna, buscarem a reconciliação com Deus e celebrar a Páscoa. Esse capítulo demonstra que a verdadeira adoração supera as divisões e é baseada no arrependimento sincero, resultando em alegria e unidade. O compromisso de Ezequias com a palavra resultou na restauração espiritual da nação. Aleluia, louvado seja Deus por essa palavra, por esse capítulo,
Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Desde que vos fala, pastor Geraldo Magela. E até o próximo vídeo, querendo Deus.